Criança de 2 anos comeu as cinzas de sua irmã. Você vai ficar chocado com o que aconteceu. Eu sou Sátrio Araújo, aqui da TV Paraú, e eu peço humildemente para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. Curta, deixa aí o seu like, comente e compartilhe. Desde já eu agradeço de coração a cada um de vocês que assim o fizerem. Pois bem, a criança que comeu as cinzas da sua própria irmã. O que eu vou contar aqui para vocês tem duas versões. Uma versão, é como se a história tivesse acontecido no México, e a outra versão é como se a história tivesse acontecido no Canadá. Porém, a mesma história, só muda o nome dos lugares. É o seguinte: havia uma família ali no México ou no Canadá, constituída pelo pai, a mãe e 2 filhos, uma menina e um menino. Só que o pai, gente, ele partiu para a eternidade, e pouco tempo depois, a filhinha dele também partiu para a eternidade. Aí a mãe resolveu guardar ali as cinzas da filha, aquele processo de cremação, resolveu guardar em um recipiente, e ela colocou ali na sala de sua casa. Só que um dia, depois de aprontar o almoço, ela foi tirar um cochilo, foi dormir no seu quarto, estava muito cansada. Uma das versões diz isso, E aí, quando ela estava no quarto dormindo, ela escuta um barulho na sala. De repente, ela vai ver o que está acontecendo. Aí ela percebeu, gente, que o seu filhinho, o Jimmy, de apenas 2 anos, tinha tentado subir na estante da sala e acabou derrubando o recipiente lá onde estava guardado as cinzas de sua irmã. Aí, gente, foi cinza para todo canto na sala, e aí ele começou a comer aquelas cinzas. Quando ela viu, gente, ela imediatamente levou ele para o banheiro, deu um banho, depois limpou a sala e guardou as cinzas novamente no recipiente. Ela pensava assim que estava tudo ok, que não tinha dado problema nenhum, deu água ao Jimmy e colocou o Jimmy para dormir. Só que quando foi à meia-noite, gente, ela escutou um barulho vindo do quarto do seu filho. Ela imediatamente foi até o quarto para ver o que estava acontecendo. Na verdade, o Jimmy começou a gritar, gente. Mas quando ela chegou ali, ela ficou chocada com o que viu. O Jimmy estava em pé dentro do berço, gritando e com o rosto transfigurado, como se fosse o rosto de uma outra pessoa, de uma outra criança. Aí ela imediatamente pegou o celular e registrou aquele momento, fez um pequeno vídeo e enviou para o seu pastor. O pastor, quando viu o vídeo, entendeu imediatamente que se tratava de algo espiritual. Eu sei que tem pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa, mas que contra fatos não há argumento, gente. Existe sim, existe até respaldo bíblico para afirmar o que eu vou dizer aqui para vocês. O pastor perguntou a ela se queria que ele fosse lá, e ela disse que sim. Então o pastor se organizou lá, e foi até o apartamento daquela jovem senhora. Chegando lá, gente, realmente se tratava de algo espiritual. Ele fez uma oração em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, e as coisas se normalizaram novamente. A criança, aquela afeição que estava totalmente diferente, voltou ao normal, Tipo assim, para quem não conhecia a criança, talvez nem notasse a diferença. Mas para ela que conhecia, para o pastor que conhecia, sabiam que algo anormal estava acontecendo, certo? Então veja só, depois da oração as coisas se normalizaram, certo? A criança voltou no normal, parou de gritar, ficou tudo tranquilo. Aí há uma versão da história que conta que existia uma câmera dentro do quarto que estava filmando, uma câmera no quarto, e ela quando ela foi olhar as imagens da câmera, ela viu que tinha, quando o Jimmy estava dormindo, dava para ver assim a imagem também de um rosto, como se fosse o rosto de uma criança, ao lado do rosto do Jimmy, como se fosse 2 rostos, como se fosse um reflexo, tá entendendo? Então o que acontece? Seria isso possível? Será que inventaram essa história? É um conto? Gente, eu não duvido de nada. Existe sim esse tipo de coisa.
Porque a Bíblia diz que os espíritos, eles podem se transfigurarem até em anjo de luz. Aí tem pessoas que dizem assim, mas é uma criança. Essas coisas não acontecem com criança. Gente, contra fatos não há argumentos. Existe sim, acontece com criança sim. Por incrível que pareça, tem coisa que não se explica. Porque a gente sabe muito bem que criança não tem pecado, não tem maldade. A mentalidade de uma criança é o inocente, gente. É o inocente. É tanto que quando Jesus voltar, regressar à Terra, onde tiver uma criança inocente, criança, a gente diz assim até em torno de seus 11 anos, 12 anos, né? Mas tem criança com 10 anos que já tem entendimento. E, assim, é relativo isso aí. Mas a criança não tem pecado, ela vai ser arrebatada. A criança já tem salvação de certo. Tá entendendo? Mas como é que os espíritos têm influência assim na vida de criança? Eu sei que alguém vai discordar, dizer, não tem não. Tem sim, que tem muitos casos de criança, né, que as pessoas chamam o pastor, chamam os irmãos para orar porque está com perturbação, entendeu? Está com algo espiritual. É comprovado, gente, que sim. E sim, olha gente, o inimigo ele se apresenta da forma que ele quer. Como por exemplo, uma vez ele se apresentou para mim. Eu vinha da igreja, né? E eu vi debaixo da minha rede, eu dormia lá na casa de minha mãe, estava fazendo uma reforma no quarto, e eu tive que dormir na cozinha. E quando eu estava deitado na rede, perto da meia-noite, por que, gente, perto da meia-noite? Geralmente, na meia-noite acontece esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que dizem assim, que para fazer encruzilhada, essas coisas assim, eles escolhem meia-noite, né? Eu não sei se é, mas eu ouço muito dizer isso. Mas também a meia-noite é a hora de Deus, porque a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, se o inimigo trabalha à meia-noite, Deus trabalha também. Paulo e Silas estavam trancados, né? E de repente, eles estavam presos por pregar o evangelho. E de repente houve um terremoto de Deus à meia-noite. À meia-noite, Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza, né? À meia-noite também é a hora de Deus. Jesus disse assim, olha, perto da parábola, né, das 10 virgens, as 10 prudentes, as 5 prudentes e as 5 nécias, né? Elas, 5 tinham azeite e 5 não tinham de reserva. E perto da meia-noite, alguém gritou, aí vem o noivo, tudo à meia-noite. E à meia-noite eu estava lá na rede, quando deu meia-noite eu não olhei, melhor, eu estava deitado e eu vi embaixo assim, uma espécie como se fosse um cachorro, que não era um cachorro, como se fosse um lobisomem, aquele da ficção que a gente vê, com muitos olhos, com muitas orelhas, como se fossem várias cabeças, e eu vi debaixo da minha rede, gente, isso. Só que eu estava muito cheio assim do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, que eu não tive medo. E eu vi com um lençol por cima da minha cabeça, assim, todo enrolado, e eu vendo embaixo. Eu não via o lençol, eu não via a rede, eu via ele embaixo. Tá entendendo? Outra vez, eu corri com medo de algo parecido. Eu estava dormindo na sala, meus pais estavam para um comício lá em Janduís, e eu morava em Paraú. E eu rolei assim na rede, eu senti uma mão aqui na minha barriga. Eu pensava que era a minha mão. E eu fui olhando assim para a mão e vendo que era a minha mão. Só que aí eu peguei as minhas duas mãos e fiz assim. Aí quando eu vi as minhas duas mãos e vi que tem outra mão aqui na minha costela aqui do lado, gente, eu corri. Eu fui direto na fechadura da porta, rodei a chave assim, corri, fui lá para a vizinha, perto da meia-noite também. Minha vizinha Zenilda. E fui para o coração acelerado. O que foi, menino? O que foi? Eu bati na porta dela. Ela disse, eu vi algo ali dentro da minha rede. Eu corri nesse dia. Eu estava despreparado, não estava buscando a Deus. Agora, na outra vez, eu já estava preparado. Eu me preparei com oração, com jejum, me consagrei a Deus e repreendi em nome de Jesus. Aí eu aprendi uma coisa, que essas coisas podem acontecer na nossa vida, pode aparecer, mas a gente tem que estar preparado e usar o nome de Jesus para repreender. Porque a Bíblia diz que eles se sujeitam, todos os espíritos se sujeitam ao nome de Jesus. Essa pessoa aí da história que eu contei para vocês, que foi no Canadá ou no México, não sei, né? Quando ela fez o certo, ela chamou o pastor. E quando o pastor orou, e eles dois repreenderam em nome de Jesus. Entendeu? Então, quando você clama pelo nome de Jesus, a maldição é quebrada, o pacto é quebrado, desfaz os laços do inimigo. O nome de Jesus é poderoso. Então, se você costuma a ver esse tipo de coisa, aparecer essas coisas na sua vida, comece a partir de hoje a repreender em nome de Jesus, que eles vão embora, entendeu? Vão embora, um por um, em nome de Jesus. Eu sou Sátrio Araújo, um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Se você tiver algo assim, uma história interessante que aconteceu com você ou com alguém, quiser repassar para mim, para que eu possa passar também
para as pessoas, entre em contato comigo no meu e-mail, satrioaraújo@hotmail.com, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.